Olá pessoal, saudações OnLuz, que é a Margarete Ananda do Instituto OnLuz e eu vou trazer para vocês mais um vídeo terapêutico com algumas orientações para que ocorra um melhor entendimento de algumas energias que todos nós estamos vinculados, né? Principalmente no vídeo terapêutico de hoje, que eu vou trazer para vocês algumas informações mais cósmicas, mais multidimensionais sobre doenças psicossomáticas. Pois bem, gente, muitas pessoas acabam falando sobre as doenças psicossomáticas, sobre situações de somatização de energia, sobre somatização de sintomas, sobre o que muitas pessoas acabam buscando, né, algum tipo de auxílio, algum tipo de ajuda, né, para poder sanar aquela dor que a medicina alopática infelizmente não consegue detectar, seja por exame de imagem, seja por exames de laboratório, seja por um exame físico ali também, que muitas vezes o profissional da saúde tem, né, a habilidade para poder fazer, mas com base nos relatos, com base nos exames, com base em tudo aquilo que a pessoa foi buscando de diagnóstico, acaba não se chegando então a um resultado mais específico, né? Muitas destas doenças psicossomáticas, elas podem vir a ser diagnosticadas como sendo de fundo emocional, né? Aonde o estresse, aonde a correria do dia a dia, aonde situações também, né, gente, como depressão, ansiedade e inúmeros outros fatores que são mais ligados ao lado emocional, elas vêm fazer com que a pessoa então venha a manifestar algumas dessas energias de somatização ou algumas patologias que são consideradas psicossomáticas. Mas o psicossomático, ele vem da onde, gente? De onde surgiu esse termo? Justamente porque em nosso corpo, né, nós temos uma glândula onde ela produz alguns hormônios, né? Uma glândula que ela fica muito próxima à região do hipotálamo no nosso cérebro, tá? Então o que que isso significa? Que este hormônio, esta glândula, melhor dizendo, ela é capaz de produzir alguns hormônios e esses hormônios eles acabam fazendo com que acabe ocorrendo um certo desequilíbrio em nosso organismo, tá? E esse desequilíbrio, ele vem a provocar algumas situações através de sentimentos e de emoções que nós acabamos manifestando com maior intensidade. Seja uma irritabilidade, sendo uma ansiedade maior, uma angústia maior, em processos de uma depressão muitas vezes, né, que a pessoa também acaba associando algumas coisas, não conseguindo assimilar determinadas coisas e acaba se deprimindo com aqueles acontecimentos, aqueles fatos ali que saíram da sua rotina, ou que saíram do seu controle. E aí muitas vezes aquela gama de hormônios é produzida então nesta glândula, fazendo com que muitas das patologias que a pessoa venha a apresentar sejam um simples resfriados, sejam uma grave doença, principalmente como o câncer, que também pode ser considerado uma somatização, ou então frequências de dores insuportáveis muitas vezes que a pessoa tem, e não existe diagnóstico nenhum que venha a comprovar que o que causa, o que está causando, com a verdadeira origem dessa dor que a pessoa vem sentindo ali, tá, gente? Então muitas dessas situações de doenças psicossomáticas, principalmente, elas vêm de desordens mentais, né? O que até hoje a medicina alopática vem nos trazer, em que então elas vêm de uma desordem mental, de uma desordem emocional, de uma desordem psíquica, né? E até mesmo uma desordem física por conta de vários hormônios, vitaminas, enfim, de várias outras situações que o corpo da pessoa ele acaba adoecendo, e nesse sentido venha a se manifestar algum tipo de patologia,
tá? Mas em se tratando da psicossomática, muitas dessas características, elas vêm se manifestar por conta de nervosismo, de agitação, de angústia, como eu falei anteriormente, e as pessoas elas vão acabar reagindo conforme o meio que ela está vivendo, né? Então ela vai reagir conforme aquela determinada situação que está acontecendo na vida dela. Então, o que que acontece nesse sentido, gente? A pessoa ela pode aumentar, né, o seu nível de estresse, o seu nível de angústia, o seu nível de ansiedade, vindo a ser diagnosticada muitas vezes com algumas neuroses ou algumas psicoses, tá? A medicina alopática ela vai de certa forma manifestar essa energia, essa patologia como sendo basicamente isso que está acontecendo com a vida da pessoa, né? Ela pode vir a manifestar transtorno de bipolaridade, ela pode vir a manifestar alguma esquizofrenia, alguma coisa nesse sentido, que é alguma coisa que algum laudo, algum diagnóstico, melhor dizendo, que a medicina alopática ela venha a manifestar então, né, para dar alguma resposta muitas vezes, dependendo de alguns fatores ali, né, que realmente a pessoa vai estar manifestando naquele momento, se encaixa perfeitamente nesse diagnóstico, tá? E aí, com base nisso, né, com base nesse próprio diagnóstico que a pessoa ela vai receber ali, né, ela venha então a manifestar um pouco mais de situações um pouco mais negativas que vão acontecer com a vida dela, né? Principalmente vão aflorar mais medos, mais inseguranças, mais ilusões, mais ansiedade, mais angústia, mais tristeza, ou seja, é uma cadeia de situações que a pessoa com o passar do tempo ela vai manifestando ainda mais para sua vida, tá? E muitas vezes algumas dessas situações psicossomáticas, né, que a pessoa ela venha a atrair, ela venha a somatizar, ela venha a sentir de acordo muitas vezes com o ambiente em que ela está, né, estão ligadas a dores de cabeça, né, a uma visão turva muitas vezes, situações de disfunção intestinal, situações de erupção cutânea, então muitas vezes uma irritação muito grande vai fazer com que a pessoa tenha uma erupção cutânea, né, uma alergia, alguma coisinha que aparece ali na pele, né, o que muitas pessoas vão chamar de rosácea, né, ou alguma outra dermatite, né, que muitas vezes é causada pelo nível de estresse que a pessoa está vivendo naquele momento, ou um nível de irritabilidade muito grande que acaba aflorando, então fazendo com que aquela situaçãozinha que está no interior aflore para o exterior, né, causando então essas dermatites, causando essas alergias, essas dores de cabeça, muitas vezes que a pessoa não aguenta de dor e está ali sendo diagnosticada com enxaqueca, sendo diagnosticada com cefaleia, sendo diagnosticada com qualquer forma das enxaquecas, porque são vários níveis ali, né, muitas vezes, e que mesmo tomando medicação não cessa nunca aquela dor, né? São dores repentinas, dores corriqueiras muitas vezes, que a pessoa faz inúmeros tratamentos e não resolve, ela sempre acaba retornando, né? Muitas vezes também dores estomacais, né? Que a pessoa tem ali azia, gastrite, má digestão. Por mais que ela tome ali os medicamentos, por mais que ela mude a frequência dos seus hábitos alimentares, por mais que ela cuide, né, tenha uma forma de vida, um modelo de vida mais saudável, mas aquelas dores continuam, dores corriqueiras, né, indisposição intestinal também, né, gente, pessoas que têm muita prisão de ventre, pessoas que têm muita diarreia também, né, elas acabam
pertencendo, digamos assim, a esse grupo de doenças psicossomáticas também, tá, gente? Situações em que muitas vezes as pessoas elas vêm apresentar náuseas, vômitos também, né, ligados a toda essa questão do sistema digestório, tá? Pessoas que muitas vezes elas têm cólicas uterinas, assim, cólicas menstruais horríveis, né, dores assim absurdas muitas vezes, mas que vai verificar não existe absolutamente nada de errado, né? Apenas aquela explicação, por conta do tamanho do útero, porque o período de ovulação entrou em desequilíbrio, né? Porque vários outros fatores alimentares, de estresse, enfim, várias coisinhas ali que acontecem e que não tem assim uma explicação tão plausível, né? Uma explicação assim que algumas vezes alguns médicos vão, né, dizer, né, principalmente no caso de indisposição intestinal, né, ou vômitos, enfim, a pessoa vai dizer, não, porque você tá com uma virose, porque você tá com uma virose, porque você tá com uma virose, né? Então, muitas dessas situações, gente, elas têm uma visão um pouco mais ampla, né? Uma visão um pouco mais profunda do que realmente algumas dores inexplicáveis que a pessoa tem acabam surgindo e não sendo diagnosticadas muitas vezes, ou possuem um diagnóstico para tratar com medicação, né? Para ter, digamos assim, uma solução. Ah, não, toma esse remédio que vai melhorar, vai aliviar, vai passar, vai, né, fazer aquela medida paliativa ali, né? Mas não um movimento realmente curativo, que é o que precisa ser feito, unificando então muitas das técnicas terapêuticas que existem para poder promover uma cura tanto a nível físico, mental, emocional, mas principalmente espiritual, né, gente? Porque quem acompanha o nosso canal aqui já sabe que a gente trabalha com essa linha cósmica multidimensional e procura trazer as verdades para que a gente possa ampliar um pouquinho mais a nossa consciência, tá? Então, o que que acontece, gente? Para as pessoas que têm todo esse aparato, né, essas dores inexplicáveis, essas patologias que muitas vezes não tem ninguém na família que tenha algo, né? Não tem nada que possa explicar o que isso vem a ser então, né? O porquê que eu sinto tanta dor, o porquê que eu sinto tanta angústia, o porquê que eu sinto tanta questão energética ali que não está muito de acordo com o que eu preciso, né? Aquela situação de um conflito interno, uma não aceitação, em saber que existe algo maior, mas eu não consigo desvendar o que é tudo isso, né? O porquê que eu passo por tantas dores, por tanto sofrimento, por tanta tribulação, né? Seja ela mental, seja ela emocional, né? Então, muitas pessoas também, elas acabam referindo nos atendimentos, tanto comigo como com a Mari, que elas têm pavor de ir para um hospital, de ir para um consultório médico, elas não conseguem ver uma agulha na frente, elas não conseguem mentalizar, né? Nem passar pela mente delas um possível procedimento médico que elas precisem passar, né, porque elas têm um pavor daquilo, né, só de imaginar, só de mentalizar que precisa passar por uma situação nesse sentido, a pessoa já começa a entrar em pânico muitas vezes, né. Então, muitas das explicações nesse sentido não se dá pelo fato de que a pessoa tem medo, né. Ok, medo, mas qual é a causa desse medo? Por que a pessoa tem medo de um procedimento médico, de só ver ali a enfermeira, o enfermeiro, o médico, médica, enfim, o profissional da área da saúde, a pessoa já começa a tremer de medo, né? Já começa a não se sentir bem, já começa a ter vertigens e tal, e muitas vezes as pessoas chegam até a desmaiar por conta disso. Vocês já perceberam? Vocês já passaram por uma situação nesse sentido, gente? Pois então, né, as doenças psicossomáticas, ou tudo aquilo que eu venho somatizando ao meu redor, porque muitas vezes as pessoas, elas
Quando alguém, por exemplo, relatou, né, que está com alguma dor, né, dor de cabeça, um desconforto, alguma coisa nesse sentido, algumas pessoas automaticamente já começam a entrar na mesma frequência, já começam a sentir as mesmas dores, já começam a viver aquele mesmo quadro ali, mental, emocional e físico muitas vezes, tá? Isso é somatização, tá? Então as pessoas elas vão estar no meio, no mesmo campo eletromagnético, referindo as mesmas dores, os mesmos sintomas e fazendo com que muitas vezes aquela dor, aquela coisa que a gente está sentindo ali se externe com mais intensidade, tá? Mas o que isso tem a ver então com uma situação mais cósmica, mais multidimensional? Margarete, você pode explicar melhor tudo isso? Claro, gente, o que isso significa, tá? Então, muitas vezes, esses sintomas que nós temos, essas dores sem causa aparente, essa patologia sombra, vamos chamar assim, né? Aquela coisa que está ali oculta, que está escondida, que a gente não consegue perceber e ter a verdadeira ciência do que está acontecendo, elas possuem registros em nossa alma, né? Registros muitas vezes nos nossos chakras, que são portais de energia que todos nós temos e que eles armazenam inúmeras memórias de tudo aquilo que a gente vivenciou ao longo das nossas existências terrenas, tá? Então essas dores que a gente vem magnetizando, ou que muitas vezes a gente, só de alguém falar, a gente já começa a sentir, significa que eu estou ativando aquela memória que provocou algum determinado trauma na minha vida, alguma situação, muitas vezes que está ligado também aos nossos ancestrais, aos nossos antepassados, situações de muitos conflitos que possam ter havido no passado e a gente guarda aquela memória celular, independente do chakra que a gente armazenou isso, né? Todas essas informações, mas cada um dos chakras eles guardam informações específicas, né? Informações em que a pessoa, com o passar do tempo, ela vai mostrando ou vai aflorando alguma situação que está mal resolvida no seu interior. Né? Por exemplo, né, pessoas que têm muita disfunção de ordem financeira, né, possuem registros no seu chakra básico de contratos negativos do passado que muitas vezes levaram ela a fazer contratos negativos e que hoje o recurso financeiro para elas pode ser mais escasso, né? Elas não conseguem ter aquela condição de uma sobrevivência aqui para conseguir honrar com os seus compromissos de uma forma adequada, né? Porque a gente sabe que o recurso financeiro ele precisa estar em equilíbrio. A gente não pode ter nem mais nem menos, mas o recurso financeiro ele precisa estar em equilíbrio para que eu possa ter uma condição digna de sobrevivência aqui, tá, gente? Outras pessoas também que apresentam desordem no comportamento sexual, vamos dizer assim, possuem também informações negativas no seu chakra básico, tá? No chakra umbilical, aonde passaram por inúmeras experiências negativas em outras existências de abuso sexual, né, de traumas sexuais. E hoje, muitas pessoas que têm sim uma retração, elas acabam então manifestando esses distúrbios por conta de agressões que viveram no passado, por conta de informações que foram inseridas nesse chakra, informações inseridas por seres involutivos, aonde se precisa ter uma sexualidade da forma que se é vivida ali fora, né? Lá fora que eu digo no mundo inteiro, tá, gente? Então essas informações sobre a sexualidade, da forma que se apresenta, são informações negativas que foram sendo implantadas ao longo das nossas existências, tá? Então muitas vezes situações de principalmente
do chakra umbilical, né? Que é o chakra da família, é o chakra dos relacionamentos, é o chakra que coordena o nosso sistema reprodutor. As pessoas podem vir a manifestar situações ali, principalmente as mulheres, né, onde elas têm cistos no ovário, né, o chamado, né, ovário policístico, situações de miomas, de câncer de colo de útero, cistite, enfim, essas situaçõezinhas todas, significa que a pessoa ela teve muita manipulação nesse chakra, muitos conflitos envolvendo companheiros, muitos conflitos de ordem familiar, mas também, gente, outra situação que muitas pessoas acabam não sabendo é que existem, por conta de implantação de seres negativados, tá? Onde eles fizeram a inserção de implantes na região do sistema reprodutor feminino, mas também do masculino, para extração de material genético. Então, muitas vezes, as cólicas insuportáveis que a mulher tem durante o período pré-menstrual, tá? Significa que existem implantes nessa região fazendo a coleta desse material genético, tá? Onde a gente explica com maior riqueza de detalhes no nosso curso do Reiki Quântico com Luz, tá, gente? Então, muitas dessas dores que as pessoas passam, muitas dessas dores sem explicação que muitos de nós temos, elas são muito antigas, né? São manipulações, são contratos, são energias involutivas que trabalham com uma questão de uma dominação maior da humanidade, que acabam manipulando muitas vezes os nossos corpos espirituais, fazendo com que estes corpos, ao entrar em conexão com o nosso corpo físico, a gente acabe sentindo, tendo esses sintomas de que existe algo errado conosco, mas que vai fazer o determinado exame e não aparece nada, né? Muitas vezes aparece em forma como eu comentei agora para vocês, né? De ovários policísticos, de câncer no colo de útero e tal, né? Mas muitas vezes a pessoa já tem o sintoma antes de manifestar essa determinada patologia, vai fazer os exames e nada apresenta, então ela deixa por aí, né? Diz, não, então tá tudo certo, eu não preciso me preocupar agora. E acaba esquecendo, muitas vezes, de procurar uma medicina alternativa, né? Para poder fazer um diagnóstico espiritual também, né? Porque a medicina alopática, a medicina humana, né, e a medicina espiritual andando juntas, gente, o resultado de cura é muito mais intenso, tá? Então, quando a pessoa buscou fazer os exames necessários, buscou fazer todo o acompanhamento e não descobriu a causa daquelas dores, significa que existe algo por trás do seu lado espiritual que precisa ser trabalhado com mais atenção, tá? Então, muitas vezes, inclusive, né, algumas doutrinas espiritualistas, elas vêm falar, né, que essas dores, que tudo aquilo que a pessoa está vivenciando naquele momento é karma. Então ela precisa passar por aquela dor para recuperar algo lá, para curar algo do passado que não ficou bem resolvido. Então muitas vezes é uma situação kármica que eu estou vivendo ali e que eu preciso passar por aquilo e ponto final, né? Não tem escapatória, não tem solução, não tem o que a gente possa recuperar, né? Possa fazer uma cura mais intensa, tá? Mas o que acontece também, gente, é que o que a gente sabe, né, de situações e de experiências que a gente veio vivendo ao longo do nosso período de atuação, né, tanto eu, Margarete Ananda, como a Mari Mariá, é que muitas destas situações de dores, tá, que as pessoas vivenciam e sem causa aparente, se dá pelo aprisionamento das partículas ou fractais de alma
que toda a humanidade ainda tem vivendo nas regiões umbralinas, tá? Vivendo em laboratórios onde o lado involutivo vem atuar, tá? Então, por quê? Porque muitas vezes durante os nossos desencarnes, né, quando a gente desencarnou nas outras existências, o que, que aconteceu conosco? Grande parte dos nossos desencarnes, né, gente, eles foram traumáticos. Eles não foram desencarnes tranquilos, né, conscientes. Na grande maioria das vezes, os nossos desencarnes tiveram as energias de elementais negativados, como a raiva, como o ódio, como a mágoa, como a tristeza, como a ira, como a vingança, muitas vezes. E o que que acontece, né? A partir do momento em que eu estou deixando o meu corpo físico, eu sou magnetizado para essas regiões umbralinas, aonde elas vibram nessa condição energética espiritual negativa. Então, nesse momento do nosso desencarne, nós vamos fazer, vamos chamar assim, uma estadia no umbral, né? Uma estadia nessas regiões negativadas por conta da minha vibração energética que eu estava naquele momento, tá? Então, muitas vezes essa minha partícula fractal, né, que está presa ainda a essa região umbralina, gente, ela está passando lá por diversas situações, né? Está passando por fome porque ainda o duplo etérico e o corpo astral eles precisam ainda né, se alimentar, né? Precisam ainda beber água, né? Precisam ainda daquela energia física, né? De tudo aquilo que a gente viveu fisicamente aqui na matéria, tá? Então esses corpos, né, o duplo etérico e o astral, eles ficam aprisionados ainda a essa frequência das realidades paralelas, das regiões umbralinas, e tudo aquilo que o fractal vivencia lá, a gente vai sentir aqui no nosso corpo, tá? Então, aquele fractal de alma que está aprisionado naquela região umbralina, gente, vai fazer com que a gente sinta aquelas dores que ele está sentindo lá. A gente vai sentir aquela mesma vibração que esse fractal teve durante o momento do seu desencarne. Então eu vou ter raiva, eu vou ter ódio, eu vou ter mágoa, eu vou ter tristeza, eu vou ter vingança, eu vou ter um monte de sentimentos, um monte de elementais ali ao meu redor, fazendo com que eu acabe magnetizando essas frequências mais involutivas para mim, fazendo com que muitas dores são sentidas, não porque eu tenho uma patologia, ou porque uma patologia está em curso, mas porque eu tenho fractais de alma aprisionados a estas realidades paralelas, passando por tudo aquilo que vocês puderem imaginar, tá, gente? Pessoas que principalmente tiveram informações, né, de que participaram de guerras, por exemplo, né, ou que tiveram familiares que desencarnaram na guerra, muitas vezes esses fractais que ainda vivem, né, esse período de guerras onde eles desencarnaram. Então, muitas vezes as pessoas que têm uma questão assim de uma ânsia por guerra, né, gostam de uma guerra, é porque tem fractais ali ainda aprisionados, vivendo essa energia, tá, gente? Então, muitas vezes as pessoas elas vão entrar nessa frequência, né, destas realidades paralelas, destas regiões umbralinas, e tudo aquilo que aquele fractal está vivenciando naquele momento, a pessoa vai acabar sentindo aqui, né? O que acontece também, né, é que nos cursos do Reiki a gente explica com maior clareza de detalhes, então eu vou trazer só um pedacinho aqui para vocês, tá, gente? De que essas regiões umbralinas, elas são divididas em 7 infradimensões. E cada uma dessas infradimensões, elas são divididas em mais 7 níveis, totalizando 49 níveis de regiões umbralinas, tá? E cada uma dessas regiões é controlada pelo que a gente chama de os 7 senhores da escuridão, né?
aonde lá vocês podem imaginar que acontece tudo que vocês puderem imaginar de situações traumáticas, de situações negativas, de situações aprisionantes, tá, gente? Porque muitas pessoas, elas têm os seus corpos espirituais que estão aprisionados a essas infradimensões. E ali, muitas vezes, elas estão passando por experiências médicas, experiências genéticas, experiências sexuais, inclusive, né? Experiências de tortura, muitas vezes, tá? Aonde tudo aquilo que aquela partícula que está lá aprisionada a essa realidade, a esses laboratórios negativados, tá? Fazem com que a pessoa aqui, estando encarnada, entre em sintonia com aquele fractal que está lá aprisionado, gente, e comece a sentir, então, toda e qualquer manifestação de dor aqui no corpo físico. Tá? Pessoas que passam por fibromialgia, né? É uma das patologias que não tem diagnóstico, não se sabe o porquê que a pessoa está passando por tantas dores. Não tem diagnóstico de imagem, não tem diagnóstico de laboratório, não tem diagnóstico nenhum, tá? Que a pessoa consiga provar o que é, qual é a causa da fibromialgia ou qualquer outra patologia, gente, que não tenha explicação científica, tá? Leva, né, de encontro a essa questão destes aprisionamentos onde a pessoa está passando por torturas, né? Existem casos que a gente trabalha aqui no Instituto OnLuz, né, de pessoas que relatam dores insuportáveis, aonde elas receberam ou viram, né, através das projeções astrais durante o sono, porque os sonhos, gente, são muito reveladores para nós, tá? Para quem consegue armazenar aquela informação que teve durante o sonho, tá? É muito importante você ficar atento, porque ali você está recebendo algum tipo de resposta que você muitas vezes anda pedindo e é através dos sonhos que muitas vezes são revelados, tá? Então, o que que acontece? Quando a pessoa está sonhando que está passando ali por um processo de tortura, significa que ela tem um fractal de alma que está lá passando por esse processo de tortura. Quando a pessoa acorda no outro dia, muitas vezes aparecem, né, hematomas pelo corpo, arranhões, aparecem dores generalizadas que a pessoa não sabe explicar, né? Acorda, né, desculpa a expressão, um bagaço, né? Como se não tivesse dormido a noite inteira, acorda cansado, acorda indisposto, acorda cheio de dores, por conta dessa frequência, deste aprisionamento, daquela, vamos dizer assim, daquela surra que os corpos espirituais levaram nestas realidades paralelas, tá, gente? Então, estas dores sem causa aparente, né, esses medos muitas vezes que as pessoas elas vêm apresentar, como eu comentei no começo do vídeo, né, de pessoas que não conseguem ver uma agulha na frente, não conseguem ver ali, tirar o sangue para poder fazer o exame laboratorial, não consegue entrar dentro de uma máquina, né, de ressonância, de tomografia, de raio-x muitas vezes, porque aflora um medo muito grande, significa que as pessoas estão presas a esses laboratórios, tá? Passando por experiências genéticas, fazendo sabe-se lá Deus o que com aquele fractal de alma que está lá aprisionado, passando por inúmeras experiências negativas. Né, gente? Então, muitas vezes, essas energias, essas dores, tudo aquilo que a pessoa vivencia de dor sem explicação nenhuma, existe toda uma rede involutiva que aprisiona aquela alma, né, que fazem com que as pessoas venham a desenvolver transtornos cada vez maiores, né? Existe uma grande quantidade de pessoas que possuem chips, possuem implantes ao longo dos seus corpos espirituais, dominando a mente, dominando o sentir, né? Dominando
a própria desenvoltura física da pessoa, né? Onde muitas vezes ela tá bem e do nada aquela dor vem, né? A locomoção da pessoa começa a ficar debilitada e ela faz inúmeros exames e não consegue definir uma causa do que está provocando aquilo, tá, gente? Então, muitas dessas doenças psicossomáticas, vamos chamar assim, né? Doenças que não têm uma causa aparente, doenças que não conseguiram ter um diagnóstico preciso, porque às vezes é muito achismo também, né? Ah, não, eu acho que pode ser isso, mas acho que pode ser aquilo, mas acho que também pode ser aquele outro, né? E às vezes os médicos queridos, por mais eficientes que eles sejam, eles não conseguem ter uma explicação total para tudo isso que acontece, né? A ciência ainda não conseguiu detectar essas situações aqui que eu tô trazendo para vocês, né? Porque os equipamentos que nós temos, eles não vão conseguir detectar isso, né? Eles não vão conseguir visualizar isso, porque isso é muito da parte espiritual mesmo. E como muitos profissionais alopáticos, né, da área da saúde alopática, eles não confiam na espiritualidade, eles acham que o espírito não existe, tá tudo certo, a crença é de cada um, né? Então, o que acontece? Eles sempre vão querer levar para o lado físico, né? Para um distúrbio psíquico, por uma questão de um distúrbio hormonal, de um distúrbio vitamínico ou qualquer outra coisa, gente, que possa estar em desequilíbrio fisicamente que estão provocando aquilo. É lógico que eu falei no começo do vídeo também, né, gente, que estando com essa questão espiritual em desequilíbrio, tá? O meu corpo físico vai ser atingido. Então, gradativamente, o meu corpo físico vai adoecendo se eu não tratar o meu lado espiritual, né? Então, gradativamente, todos esses sintomas que eu tinha, né, das dores e o que eu não consegui identificar o que era, tá? Gradativamente vão se manifestando no físico e provocando as patologias. Então, é muito importante todos nós pedirmos, né, para que a verdade sobre aquela situação vai se mostrando para nós. Né, o porquê que eu estou sentindo tanta dor, o porquê que eu estou passando por tudo isso, qual é a verdade sobre essa patologia, sobre essa somatização de energia que eu estou tendo, o porquê que eu estou passando por tudo isso, sabe? E pedindo para que essas verdades se manifestem. Elas podem vir através de alguma fala de alguém, elas podem vir através de um sonho. Muitas vezes os sonhos recorrentes, gente, são informações que a gente precisa dar mais atenção, porque são as nossas famílias espirituais que estão mandando recadinho para nós através das orações que a gente faz. Então eles estão nos mostrando a origem, muitas vezes, dessas situações através dos sonhos. Né, através de informações que estão nos nossos registros de alma e que eles vão liberando gradativamente para que a gente possa ter essa consciência mais elevada, tá? Uma coisa que eu também preciso falar aqui para vocês, né, é essa questão da intuição, né, da mediunidade que algumas pessoas têm e que acaba, né, de certa forma aflorando um pouco mais para algumas pessoas e para outras não, tá? A gente sabe, né, que muitas dessas situações, muitas vezes que a pessoa acaba canalizando de uma frequência mediúnica, né, da mesma forma que os chips e implantes eles podem provocar uma questão de uma patologia, né, muitas das orientações mediúnicas que algumas pessoas recebem também são provocadas por chips e implantes. Então, muitas pessoas que se julgam mega canalizadores, mega médiums e assim por diante, possuem chips e implantes aqui ó, no seu chakra frontal, tá, gente? Que acabam provocando hologramas, né? Falsas informações, falsas orientações, falsas verdades, né, que vai acabar fazendo
uma confusão um pouquinho maior, né? Então são falsas informações que a pessoa acaba recebendo, né, por conta de contratos espirituais que muitas vezes estão ligados àqueles laboratórios que eu falei anteriormente, que estão ligados muitas vezes a falsos deuses, a falsos profetas, a gurus espirituais que pertencem a frequências mais evolutivas, tá? Então, é preciso olhar com mais atenção, né? É preciso ter a humildade e reconhecer que sim, a minha intuição, ou melhor, a intuição, eu preciso avaliar melhor, porque pode ter alguma questão energética espiritual ali que não está muito adequada não, e pedindo para que, se eu tenho, né, aquela questão mediúnica que é muito aflorada, que eu vejo tudo, que eu ouço tudo, que eu oriento tudo, que eu recebo orientação de tudo, eu preciso avaliar com mais cautela, tá? Porque como nós vivemos num plano dimensional, gente, que está passando por um momento de transição planetária, tá? Onde praticamente nós estamos vivendo momentos apocalípticos, né? É preciso a gente avaliar com mais cuidado, avaliar com mais atenção se isso pode ser alguma frequência que está em desequilíbrio, porque as frequências energéticas espirituais da nova era são totalmente diferentes da velha energia, onde a pessoa via tudo, sentia tudo, observava tudo, falava com todo mundo, ouvia com todo mundo, né, das energias anímicas, né? Então muitas vezes a pessoa está vendo o que não é real, está ouvindo o que não é real, está sentindo o que não é real, tá? E é preciso buscar avaliar com mais atenção tudo isso, tá, gente? Então, para que as pessoas, né, consigam identificar em si o porquê que ela tem tantas coisas psicossomáticas, o porquê que ela sente tanta dor, o porquê que ela sente que tem muita coisa equivocada na sua vida, ou porquê que ela não consegue perceber muitas vezes aquilo que está acontecendo, porquê que ela busca explicações e não encontra, é porque precisa olhar mais para o seu interior, né? Todos nós temos a resposta dentro do nosso interior, mas muitos de nós não conseguimos olhar isso com mais intensidade. Muitos de nós muitas vezes não queremos admitir que algumas das causas para isso tudo, nós mesmos é que somos os causadores. Nós mesmos é que no passado acabamos nos envolvendo por alguma energia, né? Acabamos sendo envolvidos em alguma energia que não era muito condizente com frequências mais evoluídas, né? Porque o outro lado ele se disfarça muito, né, gente? Essas frequências involutivas, elas podem se disfarçar de qualquer um dos seres elevados, né, para poder enganar, manipular, controlar, né, para poder trazer para o lado dele através de vantagens, através de promessas, através de situações assim que ele vai prometer mundos e fundos para você, né, ou para nós, né, porque nós estamos aqui no meio também, a gente recebe muitas influências, pessoas querendo se aproximar, pessoas querendo propor situações assim de muita facilidade. Ali é que mora o perigo, tá, gente? Quando tudo é fácil demais, a gente precisa desconfiar e pedir as verdades para que essas frequências vão se revelando na sua verdadeira essência, tá, gente? Então, muitos de nós no passado acabamos, de certa forma, caindo nessas armadilhas, né? Sendo levados para lugares, com pessoas, em situações que muitas vezes acabamos servindo de iscas, muitas vezes, né? Para que toda essa manipulação, esses aprisionamentos acontecessem, tá? E é por isso que muitas destas dores que as pessoas estão passando nesse atual momento vêm dessas frequências involutivas, desses aprisionamentos nesses laboratórios, desses aprisionamentos ainda dos nossos fractais de almas que estão vivendo experiências nas energias, nos
do submundo, tá? Muitos de nós também vivemos experiências em realidades paralelas, então nós temos fractais de alma que estão vivendo uma vida normal nestas realidades paralelas, fazendo com que a gente ache que lá é a verdadeira Terra, né? Que a gente ache que lá é a verdadeira família que eu estou vivendo, que as verdadeiras experiências estão sendo vividas nessas realidades paralelas, que nada mais são do que aprisionamentos por estas frequências involutivas que eu comentei antes, né, gente, os 7 senhores da escuridão, e eles é que promovem todos esses aprisionamentos, tá? Então, muitas dessas dores são provenientes dessas situações que eu acabei de apontar para vocês, tá? São dos contratos negativos, são situações magísticas também, né, gente? Porque muitas pessoas passam por processos de magia intensos aqui na Terra, tá? Processos de magia que pessoas relatam para nós, né, pessoas que nós atendemos aqui através da psicoterapia cósmica, que elas vêm relatar para nós que familiares estão buscando situações ou pessoas para fazer trabalhos magísticos para se dar bem financeiramente, mas aí a saúde acaba indo para o ralo, né? Desculpa a expressão. Muitas vezes as pessoas também nos relatam, né, de situações em que pessoas chegaram para elas e disseram que iam fazer trabalho de magia para fazer um monte de coisa, né? Inclusive para provocar a morte de determinadas pessoas. E aí as doenças, as dores muitas vezes vêm também por conta desses processos magísticos que as pessoas têm, tá? Então é preciso olhar com muita profundidade para saber exatamente o que essas dores, qual é a causa verdadeira dessas dores, porque podem ser vários fatores, tá, gente? Vários fatores que podem causar essas dores, que podem causar esses aprisionamentos, e é preciso expandir mais a consciência, né, para entender o porquê que isso tudo acontece na nossa vida. E quanto mais eu, digamos assim, tiver a humildade e a aceitação, né, opa, tem mais coisa aí que eu preciso descobrir, né, tem mais coisa aí que está guardada, tem mais coisa que precisa ser revelado, né, mais eu vou ter esse entendimento de buscar a causa verdadeira de todas essas situações. E é tendo esse entendimento, é tendo essa compreensão, é tendo essa humildade de reconhecer que sim, tem mais coisa guardada no fundo do baú, né, que eu vou dar o primeiro passo para conseguir fazer uma libertação mais profunda de todos esses registros de alma que eu acabo guardando e que estão muito bem guardadinhos lá, e que de tempo em tempo a gente recebe sinais de que eu preciso fazer essa libertação. E o sinal é, começou a doer, tá na hora de procurar um recurso maior. Comecei a ver mais memórias, né, através dos sonhos, estou tendo sonhos repetitivos, significa que eu estou pronto para poder fazer essa libertação. Comecei a ver imagens muitas vezes assim, durante o período diurno, né, de repente vem flashes de imagens, eu estou liberando memórias. E eu preciso dar continuidade a essa liberação de memórias e a entender o porquê que isso está acontecendo na minha vida. É o porquê que tem essas energias ali que estão rondando para que eu possa fazer essa libertação profunda de tudo aquilo que o meu eu superior, que a minha família espiritual está me mostrando para que eu possa fazer essa cura mais intensa e verdadeira, tá, gente? E para isso, para que você possa fazer essa cura intensa e verdadeira, você precisa pedir para o seu eu superior, pedir para a sua família espiritual guiar você aos profissionais que realmente estão comprometidos com uma cura a níveis cósmicos. Porque não são todas as pessoas que têm esse compromisso de auxiliar na cura e na libertação nesse nível, tá? Como comentado, né, no vídeo, a cura, né, à distância, a cura vibratória em tempos de transição planetária, tá, gente? Então esse vídeo também vai apontar para vocês um pouquinho das situações de cura à distância ou de profissionais que estão capacitados para poder fazer isso,
tá? Mas peça para o eu superior ir guiando você naquela cura que você precisa fazer, porque todos nós estamos aqui com esse único propósito: nos curar, nos libertar de todas as frequências involutivas que nós estamos envolvidos. E dessa forma, nos entregando para o plano superior e permitindo que eles vão mostrando os caminhos que nós precisamos fazer, os caminhos que a gente precisa seguir, tudo aquilo que a gente precisa receber de orientação do plano espiritual, a gente vai sendo levado, vai sendo guiado para as pessoas corretas que precisam fazer, nos auxiliar, né, contribuir para essa tomada de consciência mais elevada de tudo aquilo que envolve a nossa existência terrena. Certo, gente? Bem, estas eram as orientações terapêuticas que eu precisava passar para vocês sobre as doenças psicossomáticas ou sobre as dores da alma que a gente vive, né? Para que você tenha um pouco mais de consciência, para que todos nós tenhamos um pouquinho mais de consciência e saiba trilhar o caminho de cura mais elevada que nós precisamos desenvolver aqui. Certo, gente? Agradeço a cada um de vocês que nos acompanha no canal e desejo que cada um seja abençoado na luz do Cristo Cósmico. Gratidão!